é Juliette e hoje vamos mostrar para vocês como é abrir a DB Burgers. O dia a dia da operação, a galera chega, eu tenho uma pessoa responsável por essa loja, que é a gerente, ela é responsável por descer, como eu tenho câmera fria aqui, a primeira coisa é descer os insumos do dia, tem uma quantidade já pelo que a gente vende, ela desce carne, pão, batata, enfim. E aí começam os preparativos dos insumos que se faz o hambúrguer, né? No caso, é alface, é tomate, preparar tudo isso. A cebola roxa, cebola grelhada, são feitas na chapa, né? A gente faz um pré-preparo, deixa tudo ali na pista e ao montar a gente finaliza esses ingredientes. A cozinha, a preparação da cozinha é isso, o chapeiro ali faz toda essa parte da cebola, do bacon, dois tipos de cebola. A cozinheira prepara as coisas para o almoço, que a gente também serve almoço, né? Então tem que deixar tudo meio ali pré-pronto, já começa a fazer, como é grande quantidade, né? Já começa a preparar o feijão, o arroz, todas as misturas deixar ali no jeito. E o pessoal que cuida aqui da frente da loja faz toda a limpeza, repõe ketchup, mostarda, os guardanapos, tudo que precisa e faz a abertura do caixa. E aí sim a gente sobe a porta. Nós estamos abertos das 10 às 10, porque aqui é uma operação do shopping, né? Então a gente trabalha full time. E assim, às 10 naquelas. Enquanto tem cliente, a gente tá de porta aberta. Já teve dia aqui de baixar mesmo 11, 11h30. Enquanto tiver gente aqui na loja, a gente tá vendendo. Olá, sou o Thiago, tenho 37 anos, hoje empresário e também supervisor na área de TI. São coisas que eu faço a conciliação aí no dia a dia, né? E desde sempre, sempre busco ter mais de uma opção de fonte de renda e de trabalho. Juliette Vicente, eu tenho 29 anos e hoje eu sou empresária. Então a gente escolheu trabalhar com franquia porque a franquia ela te dá uma estrutura, né, e traz o know-how, coisa que para quem não é da área, por exemplo, fica muito mais fácil para você entrar. Isso não quer dizer que você não tem o mesmo trabalho e o mesmo empenho de uma empresa que você criasse ela do zero. A franquia exige a mesma coisa, mas ter uma base e um processo, um estudo de caso já feito é muito mais tranquilo para você seguir em algo que não é do seu total conhecimento. Então esse conhecimento foi o que nos ajudou muito a escolher a franquia. E era já algo que a gente pensava e minha esposa sempre pensou em trazer isso, por conta de toda a estrutura que tem por trás. Antes do empreendedorismo, eu era enfermeira, atuei muitos anos na área, até casar e ter filhos, e aí querer mudar de vida, né? Eu e meu marido, nós tínhamos um estúdio de fotografia, uma produtora, que estava dando super certo até a pandemia. E aí veio a pandemia, infelizmente a gente não aguentou. E aí eu saí, ele continuou na área dele, eu fiquei em casa com as crianças. Passado a pandemia, veio a vontade de novo, preciso empreender, preciso fazer alguma coisa. E aí foi que a gente decidiu entrar aí para a franquia. Já dizia minha mãe e a minha avó, coisas que você sempre vai ter mercado, vestimenta e alimento. Todo mundo come e todo mundo quer comer bem. A gente trabalha para isso, a gente trabalha para sustentar nossa família, mas o nosso lazer e o nosso prazer está na alimentação e nos passeios. E isso pode intercalar e estar junto, né? Então, a pessoa que vem passear, por exemplo, numa loja de shopping, ela quer comer uma coisa diferente. Então, acho que casam as coisas, né? Eu comecei a empreender em 2017, que foi quando nasceu a minha primeira filha. E aí eu queria ter um pouquinho mais de tempo com ela e decidimos abrir a produtora. O Thiago já tinha curso de fotografia e eu aprendi com ele. Ele me ensinou e aí a gente começou. O início, a gente começou a fotografar dentro do nosso apartamento. A gente deu a louca, assim, vamos comprar as coisas, compramos os cenários e a gente começou a fazer com amigos, conhecidos, né? E começou a dar super certo aí. Claro, a gente teve que ir para um espaço próprio e aí de lá deu super certo até vir a pandemia. Veio a pandemia, parou eventos, a gente focava muito em festa infantil, casamento, 15 anos, e aí foi quando tudo parou, né?
E aí a gente teve que parar, fechar o estúdio e se reinventar, né? Aí, na verdade, eu fiquei em casa na pandemia e ele home office, né? Que ele é da área de TI, então ele, graças a Deus, não parou, que foi o que segurou a gente. Passado esse período, aí a gente decidiu voltar. Mas aí eu já não queria mais a área de fotografia, eu queria alguma coisa nova. Não sabia direito o que, eu queria entrar em alguma coisa, mas tinha em mente franquia, né? Pelo fato de todo o know-how que ela dá, o suporte, eu não queria, vou abrir, sei lá, a hamburgueria da Juliette. Eu queria já ter uma ajuda, né? Antes do empreendedorismo, eu já trabalhava com a parte de TI. Sempre trabalhei com TI, mas sempre tendo alguma outra coisa. A veia de empreendedor sempre estava comigo. Cara, já fiz ovo de Páscoa, já fiz brownie, já fiz pão de mel, sabe? Sempre trabalhando com alguma coisa a mais da minha renda. Mesmo quando eu trabalhava até no call center da vida, que te dá aquela opção de você conhecer como tratar um cliente, mas também te dá poucos recursos, eu sempre busquei mais trabalhando com outras coisas. Então eu falo que o empreendedorismo sempre esteve comigo, e a venda também. A venda sempre trabalhou junto, eu sempre tive a venda comigo, algo interno, né, no sangue. Então já tive, também trabalhei com o empreendedorismo junto com a minha esposa, com fotografia, né? A gente teve uma produtora em que a pandemia nos quebrou, eu acho que muita gente acabou sofrendo com isso. E aí decidimos investir na franquia, que vem o caso do que a gente falou anteriormente. Mas sempre buscando alguma coisa a mais. E sempre, hoje ainda, divido as atividades, tendo a parte de TI e a parte do empreendedorismo. Eu escolhi a Biburger através de um podcast que eu ouvi. A gente estava voltando de um feriado e eu com aquele negócio, preciso fazer alguma coisa. E aí cheguei em casa, na verdade o Thiago saiu com as crianças, eu fiquei sozinha pensando, né? Agora é a hora, eu preciso achar alguma coisa. E aí falei, vou pesquisar. E aí eu entrei no podcast do Carlinhos Maia, o Podcats, que na época era da Virgínia Fonseca, e ele foi o primeiro entrevistado. E aí comecei a ouvir e na hora, ele estava contando a história de vida dele, e aí ele chegou na parte da Biburgers. Ele falou que ele tinha acabado de entrar em sociedade com a Biburgers, contou um pouquinho da história e acabou que até hoje eu nunca terminei de ouvir o pod, que no momento que ele falou da Biburgers, eu fui atrás, eu entrei no site, já me cadastrei meio às cegas, assim. Ele falou, eu entrei no site, coloquei eles pedem lá os seus dados, né, nome, aonde teria interesse. Mandei, no mesmo dia era feriado, a gente voltou de viagem e no mesmo dia a 300 entrou em contato comigo e começou a falar mais sobre a franquia e ele no shopping, eu em casa e eu já super animada. Eu lembro que eu mandei um WhatsApp para ele e falei, achei, encontrei, acho que é isso. E mandei o link para ele e ele falou, bora, ele topou e aí demos seguimento. Como dificuldade, a gente teve muito... O começo é muito difícil para tudo, né? A falta de conhecimento traz com que você tenha que ser muito operacional. E você ser um empreendedor exige que você seja menos operacional. Mas o começo exige isso. Faz com que você tenha que entrar na operação e conhecer o seu negócio. Eu acho que essa foi a maior dificuldade, é entender como é que funciona o ramo de fast food, o ramo de alimento. Foi algo que a gente estudou depois que ela decidiu, que eu falo ela, porque ela que trouxe a franquia da Biburgers pra gente. A gente estudou, conheceu, foi, né, entender como é que funcionava, só que é diferente a prática do estudo, né? Então, a partir do momento que você coloca a mão, você tem que entender, você tem que conhecer. Hoje, tanto eu quanto a minha esposa, que é a minha sócia, a gente consegue, de ponta a ponta, fazer o lanche e entregar para o cliente. A gente tem que conhecer toda a operação. E o mais difícil foi isso, foi entender como é que isso funciona para que a gente treinasse e deixasse a equipe com excelência. Fora que o empreendimento de franquia, você tem a vantagem, mas tem a questão de você ter que trazer, se adaptar ao processo que já existe. É diferente de você abrir um negócio próprio e ter aquilo, eu vou vender bola de gude aqui, balinha de goma. E a franquia não, você tem que fazer dessa forma e é isso que você tem que fazer.
Isso traz um pouco de dificuldade no começo, mas é a dificuldade não da franquia, é da gente que não entende. Depois que você entende, é um dos motivos que você sabe que você foi atrás de franquia. A gente foi atrás de franquia porque ela te dá um know-how, então vamos seguir o know-how, vamos seguir o conhecimento que ela nos trouxe. Mas a maior dificuldade é essa, é o início, é entender a operação, emergir na operação para você conseguir se afastar e olhar ela voando. Nós atendemos por dia, como eu tenho 2 operações, eu tenho uma loja de rua em Mauá, e aqui o shopping a gente inaugurou recentemente. A minha loja em Mauá já tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora dia 20. Em Mauá já o fluxo é bem intenso, a gente chega a fazer de 800, 1.000, 1.200 pedidos por dia, já contando com o iFood, e temos o delivery próprio também, que ajuda bastante, pedidos WhatsApp, então lá já é um fluxo bem grande. Aqui é uma operação que tem exatamente hoje 1 semana, então pedidos assim, a gente chega a 800, 1.000, 1.200, mas ainda sem o iFood, né? Sem iFood e sem delivery, então só cliente na loja mesmo. Bom, a maior dificuldade que a gente tem no shopping, em comparação, porque a gente também tem uma operação de rua, é a parte burocrática da coisa. As normas e as exigências são muito maiores, né? Desde da exaustão até fachada, enfim, é tudo muito mais burocrático. Eu acho que é isso que traz um pouquinho mais de dificuldade pra gente. E também se acostumar com isso, porque você está acostumado com uma operação e muda completamente. Eu falo que é uma outra empresa. São outros processos que você tem com o shopping, que você tem que entregar, é outro tipo de documentação, enfim. Essa é a parte mais burocrática. A parte mais burocrática que é o que mais atrapalha, mais dificuldade aqui dentro do shopping. A dica que eu dou para quem quer abrir o seu próprio negócio e tem receio é pensar bastante se é isso que quer e ter muita coragem. Bom, os primeiros dias de atendimento lá na nossa primeira loja, que é em Mauá, foram bem mais intensos, porque era a primeira experiência, a gente ainda não conhecia tanto a operação. Eu fiz o treinamento lá em Aracaju, mas não é a mesma coisa ali, né, da sua loja, da sua operação dia a dia. Os funcionários também, ninguém conheciam, né, a operação, então foi bem mais intenso. Em Mauá, lá é um público assim meio carente de hambúrguer artesanal. Então, quando a gente abriu lá, foi realmente um estouro, assim, foi a super novidade, né? Tem até em shopping, mas loja de rua lá não tem. Então, a gente foi a grande novidade. Então, desde os primeiros dias, foi bem intenso o fluxo de pessoas, né? Então, foi muita correria, foi loucura. Já aqui no shopping, como a gente já tinha experiência de 1 ano de loja, 2 funcionárias que trabalhavam lá comigo, elas vieram para cá, isso me ajudou muito. Então já a inauguração rolou assim redondo. Graças a Deus, eu não tive nenhum problema, nenhum pedido. A gente sabe o que acontece na inauguração em Mauá, por exemplo, vários pedidos que foram e voltaram, porque a galera da cozinha confunde, né, os ingredientes. Aqui eu não tive nenhum pedido voltando, eu não tive nenhuma reclamação. Eu mesmo já me senti bem segura em relação ao sistema, à operação. Então aqui foi tudo bem mais tranquilo, assim. Tá rolando bem mais tranquilo do que lá, né? Por já ter essa experiência de uma loja aberta. Então, o planejamento financeiro a gente faz com base em todos os custos versus o que de receita que entra, né? E isso dá um planejamento financeiro bruto para a gente se organizar. Aqui é uma operação muito nova, então a gente ainda está na fase de ter o que foi investido para começar a ter o retorno, né? Para a gente começar a entender o que vai reinvestir. Isso leva um tempo. A gente se programa para 6 meses, a gente tem uma ideia, um fluxo de 6 meses para frente, mas sempre trabalhando com possibilidade de venda. Tem que ter o ponto de equilíbrio, a gente sabe qual que é o ponto de equilíbrio hoje, desde o início, porém, quanto tempo a gente vai atingir, a gente tem que trabalhar para conseguir chegar nisso. Na loja de Mauá já existe, então a gente já consegue investir mais
por exemplo, em pessoas, em marketing. Hoje a gente já consegue ter uma estrutura melhor. Que tudo isso faz parte do fluxo financeiro, né? E eu acho que tem que ser bem planejado, tem que ser tudo planilhado, tudo no sistema, trabalhando muito bem junto com a nossa contabilidade. O financeiro e a contabilidade tem que andar muito junto, porque senão você se perde, né? Você se perde e tem que ser muito bem executado. Mas o nosso planejamento é sempre com base desde a abertura, desde antes da abertura, tudo que foi investido para ter o lucro, depois voltar para o investimento e começar de fato a ter lucro, que isso demora um tempinho para acontecer. As principais diferenças de uma loja de rua e do shopping na operação, falando operacionalmente, é o fluxo, é os insumos, é tudo, sei lá, o triplo. O pedido que eu fiz, por exemplo, para a loja de rua de Mauá na inauguração, ele durou quase 15 dias. O pedido que eu fiz aqui para minha loja, ele durou 4. Eu já tive que pedir mais. Então eu tô sentindo bastante essa diferença na questão de eu achar que eu sabia, por exemplo, não, aqui muda muito. É tudo tipo, o alface é o triplo, o tomate é o triplo, todos os insumos são muito mais, né? E o fluxo mesmo, né? Aqui é movimento o dia inteiro. Lá tem mais horários específicos, né? Aquilo, almoço, janta. Aqui é o dia inteiro, graças a Deus o fluxo é bem intenso. A maior diferença eu acho que é essa. Cara, eu enxergo ele um mercado sempre promissor, consolidado e um mercado que eu comentei anteriormente, ele nunca acaba. Comida nunca deixa de ser vendida, né? O ramo de alimentação é algo que, enfim, eu acho que é um dos que mais vendem no mundo e crescem no mundo. E a parte de eu vou falar fast food, mas a gente não entra muito no fast food, porém é uma comida rápida. Cada vez cresce mais, por conta da correria do dia a dia das pessoas, né? Então, poder oferecer uma comida rápida, um fast food, porém com qualidade, eu acho que isso é bem promissor. Os produtos que a gente oferece tem diferença da loja de rua para essa, porque em rua eu não sirvo almoço, prato executivo. Lá é só hambúrguer, batata, porção de petisco. Colchão mole, batata, calabresa, frango. Lá eu tenho a opção de torre de chopp, aqui eu não posso, porque o shopping não libera, né? Só para quem tem espaço para o cliente sentar. E aqui eu trabalho com prato executivo e os baratinhos do dia, né? São várias opções. Então a gente tem todas as opções dos hambúrgueres, além dos pratos executivos. A maior dificuldade que eu tenho hoje, que eu vejo que a gente enfrenta, é trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoa não é fácil. A gente lida com o ser humano e não com o robô. O ser humano ele tem dias bons, tem dias ruins. E entender isso, às vezes, por estar na correria, no dia a dia, às vezes fica difícil. Só que a gente tem que trabalhar isso na gente para que você consiga olhar para os funcionários como pessoas, sim, que precisam cumprir metas, precisam cumprir processos, mas que são pessoas, né? Então, que são seres humanos ali, que estão ali porque precisam trabalhar e eles que são a porta o cartão de visita da loja. Então, você tem que trabalhar bem com eles para que eles estejam bem e que suas lojas estejam sempre bem representadas. Mas a maior dificuldade é essa, para você separar as coisas e entender que pessoa pode dar problema, mas é ela que é a solução do seu negócio. Bom, o diferencial que me chamou a atenção de falar, vou investir nessa franquia, sem dúvidas, é a cara do Carlinhos Maia inicialmente, né? Você vê ele falando um grande influencer, isso já ajuda. Porque, não tanto na loja de Mauá, mas aqui eu percebo que a galera vem muito por conta dele. Lá em Mauá já não. Eu ganhei bastante o cliente pelo produto mesmo. Mas aqui a galera vem bastante por conta. É do Carlinhos Maia, então é bom, né? Então, inicialmente, o que me chamou a atenção foi ser do Carlinhos Maia. Mas aí depois que você prova, aí muda. Não, claro, o forte é o Carlinhos Maia, mas o produto é muito bom. Então eu confio muito no que a gente vende. Eu acredito que assim, o estouro, o sucesso da franquia já está, mas ainda vai crescer conforme as pessoas forem realmente experimentando, porque é diferente. Para o cliente, o pão, quem prova, o nosso pão é diferente, o nosso pão é vegano.
Então ele é um pão leve, ele não é aquele hambúrguer que você come, agora você vai lembrar dele o resto da tarde, por exemplo. Ele é por mais que sejam hambúrgueres com opções bem assim, você olha e fala, ah, é pesado, é carne, é bacon, mas você come, meu, o pão derrete, né? Fora que a gente só trabalha com produtos de qualidade, você vê que o cheddar é de uma qualidade boa, o bacon, então assim, o grande diferencial são realmente produtos de qualidade. Os nossos blends, que é a receita secreta, né, do Ítalo, é um grande diferencial. Eu acho que é isso. Os molhinhos também exclusivos fazem bastante sucesso, mas eu diria, eu aposto muito no pão. O pão, quem come fala, esse pão é diferente. A gente costuma utilizar sim muito a rede social. Nosso foco é Instagram hoje, né? Até por conta do Carlinhos Maia ser um influencer de Instagram muito forte, então a gente usa muito o Instagram. Trabalhamos com iFood, que também é uma forma de divulgação, é venda, mas é divulgação, porque a sua loja está sendo mostrada em uma plataforma gigantesca, né, de nível nacional muito grande. Então, a rede social é muito forte. Tudo é pela rede social. E a gente investe, sim, em rede social, em engajamento, para poder trazer novos clientes para a gente. Loja de rua e shopping não deixa de ser também necessário. Não é porque você está no shopping que você tem que ser esquecido, né? Então, tem que sempre estar mostrando onde você está. E a velha história, quem não é visto não é lembrado. Bom, os meus clientes chegam, alguns através de Carlinhos Maia, são os stories dele, né? Mas a maioria, assim, passei, parei, olhei, vou experimentar. Como eu falei, na loja de Mauá, não é muito público do Carlinhos. A galera vem mesmo, como a loja já funciona há um ano, né? É o famoso boca a boca. Foi uma pessoa lá, comeu, que aí vai, chega em casa, apresenta pra família. Ai, conheci uma hamburgueria artesanal, show. E aí vai indicando. É o boca a boca, né? E aqui no shopping já é mais o público do Carlinhos. Eu tô percebendo que vem bastante gente através dele. Nós utilizamos, sim, as redes sociais como meio de divulgação. A franquia tem um Instagram, que é deles, DB Burgers Brasil, e cada loja tem o seu Instagram. Então a minha loja daqui do shopping tem o Instagram e a loja de Mauá tem o Instagram dela. E aí diariamente a gente vai alimentando, vai jogando promoção, vai, né, tentando atrair mais um público novo, a galera para experimentar, né? Quem come uma vez volta. Então o nosso grande desafio é trazer novos clientes, né? O futuro da nossa empresa, na verdade, eu misturo ela com a franquia. Eu enxergo que a franquia DB Burgers ela tem um futuro muito grande, gigante, de verdade. Não é uma qualquer marca que cresce 200 lojas abertas em um ano. Então eu vejo que a marca é muito promissora. Me sinto parte da franquia, me sinto sócio da franquia, eu brinco com eles isso. Eu falo, vocês estão crescendo como marca e a gente está crescendo como empresa junto com vocês. Né? Então eu falo que hoje eu me sinto sócio deles, porque a marca tendo sucesso, consequentemente eu tenho sucesso. Né? E eu vejo isso e eu vejo ter mais lojas, eu vejo a gente crescendo junto com eles, abrindo mais lojas, tendo uma rede dentro de outra rede. Né? Eu vejo dessa forma. Eu sei que muitas empresas de franquia são assim. E fortalecer o laço de franqueado e franquia é muito importante. Então a gente sempre trabalha dessa forma. A dica que eu dou para quem quer abrir o seu próprio negócio e tem receio é pensar bastante se é isso que quer e ter muita coragem. Porque empreender é risco, você tem que entrar sabendo que sim, hoje você tá bem, amanhã nem tanto, depois pode ser que muito menos, mas o jogo vira. É um leão por dia. Então você tem que entrar consciente. Eu acho que você tem que pesquise sobre a franquia. Por exemplo, eu entrei numa franquia que está em expansão. Eu já entrei consciente de que muita coisa muda. De quando eu entrei já mudou, já melhorou. Então assim, eu tô para crescer junto com eles. Eu entrei com essa consciência, né? Então quem pretende empreender e tem medo, a dica que eu dou é pesquisar. E é não ter medo, é saber que é isso, empreender é risco, tem que ter muita coragem e tem que ter muita vontade de trabalhar, porque você trabalha assim 24 horas por dia. Não pode ter preguiça, tem que querer ir pra cima mesmo.